Vamos estudar os tipos de corrosão que existem. Afinal, o que é corrosão? Na realidade, parece ser um único termo, mas entre os engenheiros e químicos, o termo corrosão ele tem algumas diferenças. Vamos lá? A corrosão química é um processo que se realiza na ausência de água, temperaturas elevadas, e é devido à interação entre o metal e o meio corrosivo. Perceba que o oxigênio é um grande agente oxidante, ele oxida as coisas. Por quê? Porque ele recebe elétrons. Eu gosto sempre de lembrar que o oxigênio, por possuir aquilo que chamamos tecnicamente de elétrons desemparelhados, é um cara que tem a forte tendência de puxar elétrons para ele. Agora, entenda uma coisa. Espécies químicas que têm uma forte tendência de puxar elétrons, por terem elétrons desemparelhados, nós chamamos de radicais livres. O oxigênio que respiramos é um terrível radical livre. Por isso, ele nos envelhece. Ele é um grande agente oxidante. Por quê? Por que ele oxida as coisas? Devido a essa tendência dele de receber elétrons. Diga-se de passagem. É por isso que na química orgânica não chame o metil, etil, propil de radicais. Eles são ali ramificações da cadeia. Você pode chamar também de substituintes, mas não chame de radicais. Não pode usar esse termo radical, né, o termo radical, lá nas ramificações de uma cadeia orgânica, porque radical significa uma espécie química ávida por elétrons. Então, voltando aqui. Quando falamos em corrosão química, trata-se de um processo na ausência de água. É necessário que haja uma interação direta entre o agente oxidante, a substância que vem para receber elétrons e para causar a oxidação, com aquele que será corroído, que geralmente é um metal. Veja que existe também o mecanismo eletroquímico, ou seja, a corrosão eletroquímica. Ela tem que ocorrer em água ou soluções aquosas, o que geralmente é. E aí temos como exemplo corrosão atmosférica, é um termo muito usado para a corrosão causada pela chuva. A corrosão no solo, sabemos que o solo, embora mesmo em lugares mais secos, ele contém muita água. E a corrosão que ocorre em sais fundidos, sais derretidos. Vamos falar um pouco do mecanismo químico. Ele ocorre em alta temperatura, ele envolve geralmente gases, lembrando sempre a ausência de água, a ausência de umidade, que é a mesma coisa que a ausência de água. Podemos falar em mecanismos químicos no meio de soluções? Sim, se estivermos em solventes orgânicos. Esse é o detalhe. Você só fala que uma corrosão é química quando não há água. Pode estar em outro solvente, mas não pode ser água. A corrosão de materiais não metálicos é muito comum que seja uma corrosão no mecanismo químico. Corrosão química é um produto da era industrial e ocorre em equipamentos que trabalham aquecidos, tais como fornos, caldeiras, unidades de processo, etc. Então, veja, na realidade, a corrosão que nós acostumamos a ver, que é a corrosão do ferro virando ferrugem, ela envolve água. Aquela envolve água. Aquela se classificaria como corrosão eletroquímica.
na realidade. Porque para que não envolva água, você precisa de alta temperatura. Então é por isso que o mecanismo químico ele é produto da era industrial, dos equipamentos que trabalham aquecidos. Como é que você pode provar que a corrosão do ferro, virando ferrugem, envolve água? Primeiro, você deve se lembrar que na praia é mais comum, né? É um grande problema na praia o enferrujamento. Por quê? Porque trata-se de um ar muito úmido, muito cheio d'água, ao lado uma grande massa de água evaporando. Vamos entender mais uma coisa. Pega um pedaço de palha de aço, coloque dentro de um copo sem água e o outro pedaço dentro de um copo com água. Tampe os dois, porque senão você vai ter a interferência no copo sem água da água do ar. Muito bem. Deixe por um tempo e observe. Observe no decorrer dos dias que aquele objeto fora d'água, aquela palha de aço que não está em contato com a água, não irá enferrujar e a outra sim. Por quê? Porque a água faz parte do processo do que chamamos o enferrujamento, que é a oxidação do ferro. Essa é a maior prova que podemos dar que aquele processo mais comum que ocorre, todos conhecem, é um processo eletroquímico e não químico. O mecanismo químico é caracterizado pela ocorrência de uma reação química do metal com o agente corrosivo, sem ocorrer deslocamento de elétrons envolvidos em direção a outras áreas. Então, é interessante aqui, quando você identifica o tipo de corrosão, porque você, quando vai agir sobre a corrosão, precisa saber como é que é essa corrosão. Se você não tem a presença de água, então a corrosão ela ocorrerá numa área específica, naquela área onde você está identificando a corrosão. Ela não vai se espalhar pelo metal, porque não há o deslocamento dos elétrons envolvidos em direção a outras áreas. E isso tem uma explicação muito simples. Para elétrons se deslocarem, você precisa ter meio para ele fazer isso. A gente até brinca, elétron não nada nem voa. Os elétrons precisam de íons para irem se deslocando, e isso ocorrerá, né, íons livres, né, ocorrerá nas soluções aquosas, onde você tem a presença de íons. A formação de uma película quase impermeável sobre a superfície metálica pode inibir ou impedir a continuação do processo corrosivo. E esse meio de combater a corrosão é denominado passivação. Muito bem! Pela primeira vez aqui, então, você tem um exemplo de um processo contra a corrosão, a passivação. Vamos voltar aqui, então. Se você não tem a presença de água ou soluções aquosas, a corrosão ocorrerá pelo meio chamado mecanismo químico, onde o agente oxidante entrará em contato direto com o metal, se for o caso de um metal, e ali será feita a reação química diretamente. Mas, para ocorrer esse tipo de reação é necessário alta temperatura. Você tem que se lembrar que se você tem um metal, e você tem o dever de proteger, se você está fazendo a segurança para um material metálico, você é o guarda-costas daquele material metálico. Você é o guarda-costas daquele material metálico. Você tem que observar o seguinte: ele está isento de água? Então, a sua preocupação é com o mecanismo químico. Não ocorrerá ali corrosão se não houver alta temperatura. Muito bem.
Então, você que tem o dever de proteger aquele material metálico ali, se você conseguir controlar a temperatura, sabe que não tem água por perto, pronto. Aquele material ficará ali sem sofrer oxidação. Agora, na prática, nós sabemos que a ausência de água é muito difícil, porque a ausência de água, quando o material está exposto ao ar, ela não existe, pois o ar contém água. É o que ouvimos sempre dizer no noticiário, a umidade do ar, que é, na realidade, uma referência à água que existe no ar. Que, aliás, tem uma porcentagem máxima. Por isso, se ouve falar que a umidade do ar está a 80%, 90%. Existe uma quantidade máxima de água que pode estar presente no ar atmosférico. Quando você se refere à porcentagem dessa quantidade máxima que ali está, você fala da umidade do ar. Então, entenda bem isso. Em que situação ocorrerá o mecanismo químico? Lembre-se, é um produto da era industrial. Esse mecanismo ocorrerá quando você está falando de uma máquina que vai aquecer bastante. Você tem um metal ali envolvido, num local extremamente seco, e aí você vai me dizer, mas espera, tem ar ali. Espera, professor. E ali existe ar também, e o ar contém umidade. Muito bem. Mas se você estiver numa área de alta temperatura, lembre-se que esse ar realmente estará seco. Que a água que vem com esse ar já vai ter evaporado. Aí é a condição ideal para se ocorrer o mecanismo químico. E como é que eu protejo o metal numa situação como essa? Uma maneira é a que está descrita aqui embaixo. Uma película quase impermeável sobre a superfície metálica. Esse processo se chama passivação. Eu vou te falar aqui um exemplo. Materiais de cobre, facilmente o cobre oxida e forma-se óxido de cobre na superfície do cobre. Então, aquele óxido de cobre, ele faz a passivação do material. Olha só que interessante. Então, um óxido do metal, você deixando o metal oxidar um pouquinho, ele pode formar um óxido e esse óxido, então, vai protegê-lo. Isso ocorre também com o alumínio, né? Peças de alumínio nas indústrias que trabalham com alumínio, elas são levadas à oxidação de maneira controlada para que se obtenha uma película realmente que não altere as características do material. Mas aquela película, aquele óxido do metal é suficiente para proteger o próprio metal. Vamos falar um pouco da corrosão aquosa. O mecanismo se traduz no funcionamento de uma pilha de corrosão e requer 4 elementos imprescindíveis. Veja, estamos aqui diante de uma pilha. O que é uma pilha? O local da corrosão, da oxidação, é separado do local da redução. E existe movimentação de elétrons. Por isso a necessidade de uma solução aquosa, sem a qual os elétrons não teriam como se movimentar do local onde ocorre a oxidação para o local onde ocorre a redução. Esses locais têm nomes que eu já vou te falar aqui. Uma área onde se passa a reação anódica, por isso denominada de área anódica, é o ânodo. É a superfície onde se verifica a oxidação. A outra área onde se passa a reação catódica, por isso denominada área catódica, é o cátodo. Superfície protegida, onde não há corrosão. Há apenas reações de redução.
Bom, nesse momento, você precisa entender o seguinte. Quando você tem um sistema de pilha, quando você tem aquilo que chamamos na química de uma pilha, dizemos isso porque você tem a oxidação ocorrendo num ponto diferente da redução. Aí você tem dois locais, portanto. O local onde ocorre a oxidação é chamado de ânodo. O local onde ocorre a redução é chamado de cátodo. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Se você colocar essas iniciais uma embaixo da outra, então você chega na chamada regra do Kral, cátodo, redução, ânodo, oxidação. A regra do Kral, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Aí algum fresco, já existiu o nome semi-reação de oxidação, mas algum fresco pensou assim, como a oxidação ocorre na região que chamamos de ânodo, vamos chamá-la de reação anódica. Ah, meu Deus do céu. E aí o cara inventou um outro nome para uma coisa que já tinha nome, um apelido, sem necessidade, para confundir a cabeça dos alunos. Mas é isso. Onde ocorre a oxidação é o ânodo. Como a palavra ânodo está ligada ao fenômeno da oxidação, dizemos que a reação de oxidação é reação anódica. O mesmo lá, onde ocorre a redução. O local onde ocorre a redução, chamamos de cátodo. E, portanto, a reação de redução é denominada reação catódica. Esses termos, eles são usados o tempo todo no estudo da corrosão. Então, você deve se lembrar sempre que existe a reação anódica e a reação catódica. A reação anódica é a reação de oxidação. A reação catódica é a reação de redução.